Olá, hoje a gente mergulha numa ideia que, nossa, é muito antiga e fascinante. A reencarnação. Já estava lá no Egito Antigo, na Índia, Grécia com Pitágoras, Platão, mas é, foi Allan Kardec, né? No século XIX, quem deu uma organizada nisso dentro do Espiritismo. Uma abordagem que ele queria que fosse, assim, racional, investigativa. Exatamente. E é bem aí que a gente vai focar hoje, sabe? Nos fundamentos dessa ideia dentro da doutrina espírita mesmo, e também olhar um pouco para essas investigações que buscaram, bem, evidências, né? A ideia é entender por que a reencarnação é tão central para essa visão de mundo e, claro, pensar no que isso significa para a nossa vida. Entendido. Então, como é que a doutrina espírita argumenta que a gente precisa voltar? Onde isso aparece nos textos base, tipo o Livro dos Espíritos? Olha, a questão-chave está logo no comecinho, na pergunta 166. A pergunta é: como a alma que não ficou perfeita numa vida só, como ela se depura? E a resposta que os espíritos teriam dado é direta: olha, através de novas existências. Ah, faz sentido. E a 167 complementa, né? Dizendo que o objetivo seria a expiação, quer dizer, reparar erros, e o melhoramento progressivo. Isso está ligado a uma ideia de justiça divina, que dá outras chances, assim. E essa coisa de reparar, de progredir, isso se liga com a lei de causa e efeito, certo? O tal do karma? Sim, sim, totalmente ligado. Causa e efeito. A sacada aqui na visão espírita é que não é tipo um castigo, é mais educativo. Funciona como um mecanismo natural para a gente aprender com o que fez antes, sabe? Emmanuel, por exemplo, via a reencarnação como essa chance de se reajustar. Uma oportunidade, então. Isso. Mas ó, não é um destino cravado na pedra. André Luiz já falava muito do livre-arbítrio, que a gente sempre pode mudar a rota. Entendi essa visão educativa. E para onde essa jornada toda levaria? Qual o objetivo final disso tudo? O destino final, como Leon Denis descreveu depois de Kardec, seria a evolução, tanto intelectual quanto moral, né? Rumo a um estado de perfeição relativa, que chamam de espírito puro. E isso não seria só aqui na Terra, não. A doutrina fala da possibilidade de reencarnar em outros mundos também. Faz parte do pacote cósmico, digamos. Interessante. E essa ideia de muitas vidas, isso levou a gente a procurar por provas mais palpáveis, fora só da filosofia. Levou sim. E essa busca por evidência mais concreta? Bom, aí a gente entra num trabalho que deu o que falar. O do Dr. Ian Stevenson, lá da Universidade de Virgínia. Ele passou mais de 40 anos investigando e de forma bem metódica mais de 3.000 casos de crianças que lembravam espontaneamente de vidas passadas, né? Nossa, 3.000 casos! E o que tinha de tão rigoroso no método dele? Por que chamou tanta atenção? Então, o foco dele era documentar tudo muito cedo, geralmente entre 2 e 5 anos de idade, para minimizar, sabe, a chance de ser fantasia ou influência externa. Ele buscava detalhes bem específicos, nomes, lugares, como a pessoa morreu, coisas que pudessem ser checadas e que, realisticamente, a criança não teria como saber. E o mais impactante, talvez, em muitos casos, as crianças tinham marcas de nascença ou defeitos congênitos mesmo, que batiam certinho com ferimentos, às vezes fatais, da pessoa que ela dizia ter sido. Além disso, tinha as habilidades ou medos, fobias, que não faziam sentido nenhum na vida atual, mas que combinavam com a vida anterior relatada. O livro dele, 20 casos sugestivos de reencarnação, detalha isso bem. E esse tipo de pesquisa parou com ele ou teve continuidade? Não, continua assim. O Dr. Jim Tucker, que era colega dele lá na universidade, deu seguimento. O caso do James Leininger é um dos que ele investigou. E aqui no Brasil a gente teve o trabalho pioneiro do Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Que também catalogou centenas de casos, como o famoso caso da Jacira. E em paralelo surgiu a terapia de vidas passadas, a TVP, que ficou bem conhecida com o Dr. Brian Weiss. Ah, sim, muitas vidas, muitos mestres. Exato. Até pesquisa acadêmica rolou, como a da doutora Maria Júlia Prieto Pérez na USP, vendo possíveis efeitos terapêuticos.
Mas é bom notar, figuras do próprio espiritismo, como Chico Xavier, orientado por Emmanuel, sempre recomendaram cautela com regressão forçada, induzida. Importante essa ressalva. Mas, mesmo com casos assim, impressionantes, tipo Shanti e Swarnalata Mishra, como a ciência mais, digamos, tradicional encara essas evidências? Aqui é um ponto crucial. Para a ciência mainstream, esses casos, mesmo os muito bem documentados, não são prova definitiva, não no sentido de um experimento controlado em laboratório, né? No entanto, eles formam sim um corpo de evidências bem sugestivas, que desafiam explicações mais simples, tipo fraude, fantasia, ou até criptonésia, aquela memória escondida. Ok, então, resumindo um pouco, temos a reencarnação como essa ideia antiga, que Kardec sistematizou com base na evolução, na causa e efeito como aprendizado, e, por outro lado, pesquisas como as do Stevenson, que trazem casos bem intrigantes, que sugerem essa possibilidade. E aí, quais seriam as implicações práticas de se olhar a vida por essa lente? Olha, o que eu acho fascinante aqui é como essa perspectiva pode mudar tudo na forma como a gente encara a vida, sabe? Os desafios, as dificuldades, deixam de ser só castigo ou azar. Passam a ser vistos como oportunidades. Oportunidades de aprender algo que a gente precisa. E os relacionamentos também, né? Ganham outra dimensão. Podem ser reencontros para aprender junto, para reconciliar. Isso traz uma ideia forte de responsabilidade nossa, né? Apesar de tudo que pode vir de trás. Exatamente. Mesmo com tendências ou desafios que venham de outras vidas, o livre-arbítrio está sempre ali. Kardec deixou isso bem claro lá na questão 909. A liberdade de pensar leva à liberdade de agir. A gente não é marionete do passado, entende? Somos sempre nós construindo o futuro. Então, o que isso significa na prática? Talvez encarar as dificuldades não com revolta, mas com mais serenidade e determinação para lutar. Joana de Ângeles fala algo nessa linha, né? Que essa visão pode até libertar daquela angústia existencial por dar um propósito maior para tudo, até para o sofrimento. Sim, um sentido maior. E para a gente fechar, talvez uma reflexão inspirada em Emmanuel. Se a gente parte dessa premissa, somos espíritos imortais, aprendendo em várias vidas, como isso deveria mudar o jeito que a gente vive hoje? Talvez o foco principal não seja nem ficar escavando o passado, nem só sonhando com o futuro, mas viver o agora com consciência, buscando ativamente o que ele dizia ser o objetivo maior de tudo isso: aprender a amar.